Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, vocês já devem estar de saco cheio de me ver com essa roupa, mas é porque eu gravo muitos vídeos no mesmo dia. Então, meninas, hoje eu vim trazer um videozinho pra vocês de lixamento técnico, porque assim, já tem um vídeo de lixamento técnico no canal, só que eu acho que ele já deve ter, sei lá, uns 9 meses. E vocês sempre pedem pra mim fazer de novo, porque vocês perceberam a minha evolução. Porque eu sempre falo pra vocês, gente, vocês têm que treinar, porque é a prática que vai levar à perfeição. E vocês começaram a gostar muito do meu lixamento, porque é bem facinho. Então eu vou explicar aqui pra vocês, bem detalhadamente, o máximo que eu conseguir. E vocês vão ver que a gente não tem segredo nenhum, é super fácil. O que leva mesmo, assim, ao resultado é você treinar bastante o lixamento, tá bom? Então, se você é nova no canal, não esquece de se inscrever. Gente, eu não sei se é o lado de cá ou do lado de cá, mas é um botãozinho vermelho aí, procura aí. E me segue no Instagram, que eu sempre tô postando dicas por lá também, tá bom? Então, vamos bora lá pro vídeo. Então, meninas, eu coloquei o alongamento, né? E deixei só na parte de fazer o lixamento técnico. Eu vou remover a goma por cima e por baixo, se tiver, eu removo a goma como prep. Esse vídeo, meninas, eu vou tentar deixar ele assim, sem adiantar, deixar bem real mesmo, para que eu consiga explicar bastante para vocês. O primeiro passo do meu lixamento, eu acerto as pontas e as laterais, tá? E aí, com essa unha, é uma unha que tem aqui no canal, que é fibra de vidro com molde. Eu comecei a lixar com a lixa manual e optei por fazer na broca mesmo, porque fica bem mais fácil e o meu motor ele é bem potente, então eu consigo fazer esse acabamento. O meu motor, para quem tiver dúvida, é o Beltec LB100. Então eu boto ele bem no forte e venho com a broquinha, ó, já venho fazendo corte e olha como facilita bastante. E aí eu já vou olhando se na lateral eu tenho que acertar alguma coisa, nos cantos, tudo direitinho. E o que eu puder acertar com o motor é muito mais fácil, muito mais prático. Então eu vou acertando para deixar bem certinho e depois eu só vim com o lixamento por cima, ó. Ali tá um pouquinho caído, então eu venho acertando também, com muito cuidado, porque senão o motor ele pode acabar encostando ali na bochechinha, e aí pode machucar. Então vai com bastante cuidado para que não machuque e não queime a unha da cliente, tá bom? Antes de eu iniciar o lixamento manual, eu gosto de vir com essa broca ainda, e venho passando em toda a unha, em formato de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Eu nunca fico assim, parada no mesmo lugar. Eu sempre vou contornando. Como vocês podem perceber, essa unha ela não tinha muito o que lixar. Ela tinha um controle de produto. Mas eu faço esse processo primeiro com a broca. E aí depois eu venho com a lixa manual e fica bem pouquinho para poder estar lixando. E aí, vocês podem reparar, a unha ela não tá grosseira. Ela já tá com uma curvatura bem acentuada, mesmo eu não passando nenhum motor, nem nada na parte de baixo, a curvatura ela tá perfeita. Se eu não quiser fazer acabamento com o motor embaixo, nem há necessidade. E aí, depois que eu tirei o grosso, né, eu venho com a lixa manual, faço o lixamento na ponta e nas laterais, deixando bem certinho. Se vocês querem mais arredondadinho, mais quadradinho, ó, venho na lateral com muito cuidado, eu puxo ali, ó, no cantinho para não machucar a lateral dentro da cliente, porque a lixa, ela machuca. Eu gosto sempre de fazer esse processo aqui com uma lixa mais gasta, porque evita de ficar até mesmo incomodando ali na lateral da unha da cliente. Ó, eu deixo bem retinha. Vocês podem reparar que até o pozinho que faz na unha, ele tá reto. Então, isso já é um caminho também, já mostra pra gente se a gente tá lixando reto ou se a gente tá lixando torto. Agora, eu venho aqui, ó, na outra lateral, do mesmo jeito. Quando eu tô gravando, meninas, eu fico meio que sem posição, porque acaba que o telefone fica muito em cima de mim, então eu fico meio que sem posição. Mas eu tento fazer o mais parecido possível, como se eu estivesse realmente atendendo uma cliente. E aí, meninas, eu venho lixando ali, ó, a lateral da unha, puxando o gel de fora pra dentro. Se você não conseguir puxar de fora pra dentro e você conseguir puxar de dentro pra fora, não tem problema, tá bom? O importante é você conseguir fazer esse tipo de movimento. E aí, eu fico nessa lateral aqui, até essa lateral ela ficar bem certinha, ela ficar bem perfeitinha.
E aí, eu vi que ela tá boa, eu vou lá e mudo para outra lateral. No final, a gente sempre acaba voltando ali onde a gente já tinha feito o lixamento, porque a gente acaba vendo que tinha alguma imperfeição, que tinha alguma coisa ali ainda para ser lixado. Não significa que só porque você lixou naquele momento, você não vai mais voltar ali, tá? Se for necessário você voltar ali para lixar, volte. O importante é a unha ficar certinha. Ó, aí, ó, eu tinha lixado ali, mas eu volto porque eu vi que alguma coisa não tava legal. E eu sempre vou lixando, ó, abaulando a unha. Vocês vão reparar que ali no meio eu não lixei ainda, eu só lixei onde? Nas laterais. Por quê? Se eu vim direto lixando no meio, eu vou tirar toda a estrutura da minha unha. Depois eu contorno a área da cutícula com a lixa. Ah, mãe, mas você não vai usar a broca? Eu vou utilizar a broca. Só que a broca é para ser um acabamentozinho mínimo, tá bom? Então, depois que eu fiz esse passo a passo, eu venho, ó, aí sim, eu venho lixando a unha toda, vendo aonde tá largo, aonde tá com ondulação, se tá com dente, se não tá, aonde eu preciso lixar, tá? E eu vou fazendo esse lixamento assim, ó, com a lixa deitada, porque eu tiro toda aquela barriguinha. Sabe quando você faz uma unha e você acha que ela tá perfeita, na hora que você faz uma francesinha, parece que ela tá barriguda? Então, esse tipo de lixamento que eu faço com a lixa deitada, ela tira essa barriga. E quando você for fazer uma esmaltação clara, uma francesa, uma ponta colorida, alguma coisa do tipo, ela não vai ficar barriguda. Então, esse lixamento, ele é muito bom para quem tem essa dificuldade de a unha ficar toda perfeita, mas as pontas ficarem com barriguinhas. Esse lixamento vai te ajudar muito. E aí, ó, eu percebi que a ponta, ela ainda não tá bem retinha, então eu vou lá e acerto novamente. Como eu falei pra vocês, eu lixo, mas eu sempre vou voltando no mesmo lugar. E aí, ó, a unha, ela praticamente ela já tá perfeita, ó. A curvatura, não fiz acabamento em parte de baixo, como vocês viram. É só mesmo controle de produto. Se você não quiser fazer acabamento ali, você não precisa. Mas como nós, brasileiras, temos essa identidade de gostar realmente da unha, aquela unha extra fina, aquela unha muito fininha, que realmente pareça que é unha natural, aí eu vou acabar passando a lixa por baixo também. Eu venho com uma broquinha fininha, uma broca de cutícula. Meninas, essa broca, ela não tem numeração. Mas eu vou botar aqui no link dos comentários onde vocês conseguem estar comprando essas broquinhas. Porque realmente elas não têm numeração. Eu compro ela de olho. Mas eu vou deixar o link aqui no comentário, na descrição do vídeo, desculpa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link onde vocês conseguem estar comprando a broca. Tá? Essas brocas, elas são muito boas. É uma broca essa daqui é a broca diamantada, a outra que eu utilizei é a broca de cerâmica. E o precinho é muito barato, meninas, e elas são top demais. Essa broquinha, ela tem uma pontinha arredondada, ela não é aquela broca que parece uma agulha. Então, eu posso trabalhar ali, ó, tranquilamente na unha da cliente, que ela não vai furar. Logo em seguida, eu venho com essa broquinha de cerâmica que parece um cone e faço um leve acabamento. Vocês vão reparar que não muda quase nada. Mas é porque nós brasileiras, nós gostamos dessa unha com a ponta extremamente fina. Lembrando que fina só fica a ponta, a estrutura ela tem um milímetro ideal para ter resistência e aguentar o dia a dia, pancada, trabalho, produto químico, o impacto que a gente faz com a unha e tudo isso. Ela fica fina, mas ela ainda fica com uma estrutura correta, que é o que deve ser, tá? Ela não pode ser fina por inteira, apenas uma ilusão de ótica na ponta. Depois, ó, que eu fiz esse lixamento, eu vou vir com a minha lixa bloco. Confesso pra vocês que não é costume meu de utilizar. Por quê? Todos os top coats que eu uso, geralmente quando eu passo a lixa bloco, ele abre. Então, se você tá usando um top coat que ele tá fazendo bolha, é porque a sua lixa bloco, você tá passando muita lixa bloco e aí a unha ela fica super lisa e o top coat ele não tem onde agarrar e ele acaba escorrendo. Mas eu passei porque geralmente a lixa bloco é padrão, tá? Mas eu particularmente é muito raro eu estar utilizando a lixa bloco. E mesmo sem utilizar, as minhas unhas não ficam com aspectos arranhado, nem nada do tipo, tá bom? Elas ficam perfeitas e nem dá pra perceber que eu não utilizo lixa bloco. A unha, ela tá ó, já bem perfeitinha, bem retinha, não tem gel na cutícula. Aquela mancha ali próxima à cutícula é uma mancha mesmo que já tem na unha natural da cliente, tá? Não é descolamento nem nada do tipo. A parte de baixo, ó, tá bem lisinha, não tem dentinhos aqui na lateral. Tudo bem certinho, você visualizou, tá tudo certinho, tudo perfeito, você já pode fazer
a selagem, se vocês quiserem usar selante ou top coat, fica a critério de vocês. Mas antes de passar o selante ou o top coat, eu gosto muito de passar um prime. Esse prime que eu tô utilizando é da Muy Biela e ele é um prime ácido. Então, eu não posso encostar esse prime na cutícula porque ele é um prime ácido e senão vai queimar muito. Então, se vocês forem utilizar um prime ácido, tenha muito cuidado. O mais recomendado é um primer sem ácido, tá bom? E aí, eu deixo ele secar. Vocês vão perceber que quando ele seca, a unha ela tá manchada. Mas não precisa se preocupar, ela não vai ficar manchada quando a gente passar o selante, tá? A mancha ela vai sair. Como ele é um prime ácido, ele evapora, ele fica 100% seco. E eu vou estar utilizando também o selante da Muy Biela. É um selante muito bom. E ele é bem fininho. Então, ó, eu vou passar ele na unha. Uma camada bem fina, não pode encostar na cutícula, tá bom, meninas? Tem que ter um afastamento. E aí, ó, vocês vão reparar que eu falei pra vocês, ó, a unha ela tá com umas manchas por conta do prime, mas não se preocupa porque ela vai sair. Eu venho, ó, primeiro deposito o excesso do pincel ali na ponta, alisando bem, e o que sobra no pincel eu vou subindo. Eu não vou com o pincel diretamente encharcado na unha, direto lá na área da cutícula, porque senão ele pode escorrer, pode dar uma barriga, não vai ficar muito legal. Então, vem com o pincel sem excesso, fazendo uma camadinha bem fina, ó. Podem reparar, eu chego bem próximo da área da cutícula, mas eu não encosto. A mancha que eu falei pra vocês, ó, podem reparar que ela sai. É só do primer, porque fica manchada onde a gente passou o primer, era normal. Esse primer, ele fica assim, mas ele sai. Então, não tem muita importância. Eu faço uma camada bem fina e eu gosto também, meninas, de passar selante na parte de baixo, porque vocês podem reparar, quando eu passei o selante em cima, na parte de baixo deu para aparecer onde eu passei a broquinha para afinar a curvatura. Então, ó, eu passo na ponta, eu passo na lateral, eu passo na parte de baixo, eu passo na parte de cima. Essa unha ela vai ficar toda selada. Ela vai dificilmente levantar alguma fibra, se for de fibra a unha. Se for a tip, ela não vai ficar descolando. E também é muito importante a gente passar na parte de baixo para cliente que trabalha muito com comida, base, maquiagem, essas coisas, porque mancha. Depois que saiu da cabine, que secou, eu passo um hidratante de cutícula. E olha que linda que fica. Fica bem natural, fica bem curvadinha, bem bonitinha. Um ponto de tensão baixinho, respeitando a unha natural da cliente. E além de tudo, ela ser bem fininha e bem natural, ela tem uma resistência bem grande. O que é que as nossas clientes, elas buscam naturalidade e resistência. Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês consigam executar. Não se desespere na primeira unha que vocês forem lixar, porque o lixamento realmente é prática, é técnica. É você fazer bastante, sabe? Que você vai conseguir ter um bom resultado. O lixamento, ele é a identidade de uma profissional. Então, assim, se vocês forem reparar, nenhuma manicure tem um lixamento exatamente igual o da outra. Ela pode fazer o mesmo passo a passo, mas o resultado visual, o resultado final, você olhando, você consegue ver que aquela unha, mesmo ela executando a mesma técnica, ela tem um toquezinho diferente, um toquezinho que é só dela. Então, espero que vocês treinem bastante e que tenha sido muito útil esse vídeo pra você. Não esquece de que, se você é nova, de se inscrever aqui no canal e de me seguir no Instagram, que eu sempre tô postando dica lá, tá bom? Um beijo pra vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado, vocês estão pedindo muito esse vídeo, tá bom? Um beijão, meus amores, até o próximo vídeo. Tchau!